Seleção brasileira, Brasil e Estados Unidos, se não me falha a memória. Aham. Aquele jogo, o jogo acabou, você não entrou no jogo, você saiu discutindo com o Parreira. O que que houve? O que que aconteceu naquele... Se não me falha a memória, foi Que Brasil e Estados memória? Unidos. Ó, que memória. Não, foi Brasil, Estados Unidos, isso mesmo. Brasil e Estados Unidos. Veja bem, naquele jogo, foi o jogo mais difícil para a seleção brasileira. O jogo foi um sufoco danado, os Estados Unidos deu bola na trave, aquela coisa toda, e nós ganhamos de 1-0 e passamos para a próxima fase com o gol do Bebeto, né? E naquele jogo, o Leonardo, que era o lateral esquerdo, estava voando Sim. baixo, voando. Ele dá uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos e é expulso. E nós estamos no banco aqui, e eu já era macaco velho de seleção, Sim. de mundial, né? Terceira Já era Copa, terceira né? Copa, tá, aquela coisa toda. Quando o Leonardo é expulso, o Parreira demora a mudar. Demora uns 5, 6, quase 10 minutos para Perigo. mudar o time. E eu olhei assim, na minha sensibilidade, eu falei assim, o Branco tava do meu lado amarrando chuteira, tá? Porque ele era O lateral. lateral da posição. Eu falei, Branco, pode desamarrar a chuteira. Ele falou, por quê? Você não vai entrar. Ou você tá torcendo contra mim? Eu falei, não, tô sendo realista, você não vai entrar. Ele vai botar o Cafu. E dito e feito, ele colocou o Cafu, Caramba. né? Lógico que tem um somatório de coisas, tá? O Branco vinha de contusão, né? Então, ele tava para ser cortado, aquela coisa toda, tá? Sim. Então, o Parreira não ia, o sufoco, o jogo tava a 200 por hora, o Branco voltando de contusão, então não era legal colocar o Branco. Então, Sim. colocasse o Cafu, que tava fisicamente muito, muito melhor que o Branco. E eu entendi isso, e eu falei isso para ele. Ele não entendeu no momento, tá? Ficou puto, acabou o jogo, e a gente tava aqui no banco de reserva, e em Los Angeles, lá, nesse estádio, o vestiário, você tem que atravessar o campo todo. É atrás do gol. Então você tem que atravessar o campo inteiro, tá? Aham. Nisso que eu estou todo mundo atravessando, eu estou atrás do Parreira. A gente tá todo mundo comemorando aquela coisa toda, daquele sufoco danado que foi o jogo. E o Parreira tá abraçando todo mundo, tá? Aquela coisa toda. E o Parreira, ele tinha uma particularidade que nenhum treinador tinha. Ele era o único treinador que eu conheci que não falava palavrão. Não falava. Ele era um padre. Então, o que acontece? O Parreira tá na minha frente assim, ele vai abraçar o Branco, né? Tá, aquela coisa toda, tá? O Branco vê assim e começa a xingar ele. Cara, vai te se fuder, pô, não botou pro jogo, tá? Aquela coisa toda, tá, lá. O Parreira ficou brocochô, porque o Parreira gostava muito do Branco, Sim. né? Tanto é que ele foi um dos que afiançaram a permanência do Branco na seleção, não quis cortá-lo, né? Uhum. Aí o Parreira ficou triste, né? Com essa declaração do Branco ter xingado ele, porque, poxa vida, né? Paizão do Branco. E só eu que vi essa cena, porque eu tava atrás, indo pro vestiário. Aí nisso eu chego no Parreira e falo, professor, deixa... O Branco tá sem noção, ele tá cabeça quente, daqui a pouco ele tira a cabeça e amanhã é outro dia, aquela coisa. Nisso que eu tô falando, a câmera dá um close. Ah, pronto. E viu eu fazendo gesto, aquela coisa toda, tá? Aí muita gente achando que eu tinha reivindicado posição, aquela coisa toda, tá? Mas, pelo amor de Deus. Então a história foi essa. Caramba, que história, hein? Que legal, que Foi bacana. a impressão que passou, que você bastidor. estava reivindicando posição, porque o jogo realmente foi terrível. Olha, absolutamente, como é que eu vou reivindicar a posição, sendo que o Bebeto e o Romário estavam voando baixo? É, Então acho que seria incoerente se é da minha parte, Também né? acho. Então, Mas você jogava tanto quanto até mais que o Bebeto, por sim, exemplo. sim, mas eu acho que tipo, ali não era uma questão de capacidade, era uma questão de preferência, Uhum. né? Os dois estavam bem, muito bem por sinal, então não tinha necessidade dele mudar e de eu reivindicar a posição. Eu nunca fiz isso na seleção. Uhum. Nas 3 Copas que eu fui, eu sempre cheguei de franco atirador, sempre Sim. como reserva. E ganhei a posição na moral, no campo, brigando, como todo Sim. mundo, né? Então acho que foi isso. Então a história foi essa. boa. Valeu, obrigado. Bacana. Mas depois também do gol do Branco contra a Holanda, ficou tudo bem, né? Imagina. Mas Se não é isso. ficou. É legal porque isso que ele falou aqui sobre jogar tanto quanto esses caras, não é a primeira vez que se ouve isso. O Neto, até o Miller postou, né? Falando que o Miller era o jogador mais inteligente, mais completo que ele viu. Até que, inclusive, se tivesse que contratar Romário ou Miller, ele contrataria o Miller. O Djalminha também fala maravilhas do Miller. Enfim, muito, a boleirada mesmo te coloca no patamar desses Eles são meus cracassos. amigos, né? São seus amigos, também ajuda, né? E como que é pra você receber esse reconhecimento, mas não só isso, né, Miller? Você sente que essa é realmente a percepção sobre você ou você se sente um pouco subestimado, assim? Não, eu acho que eu joguei 20 anos como jogador em alto nível, Sim. né?
o tal do alto rendimento hoje. Né? E esses 20 anos eu tive mais coisas boas do que ruins. Mais Sim. momentos bons do que momentos ruins, né? Todo jogador passa por fase ruim, momento ruim. Eu passei momentos ruins no São Paulo, Claro. né? Até porque eu joguei mais tempo no São Paulo do que em outros clubes. E esse momento ruim, eu sempre falo que não existe fórmula especial para você sair de uma situação difícil. No futebol especificamente, não. Eu falei, não, a fase tá ruim, daqui a pouco vai virar, vai ficar boa. Então, Claro. e eu superei isso jogando, treinando, Sim. confiando no meu futebol. Então, acho que nesses 20 anos, como eu disse, mais momentos bons do que ruins. E eu fico com os bons e deixo os ruins para lá. Legal. Denilson Santos também. O Miller, você sabia que o Tele Santana, quando ele treinou São Paulo, ele perdeu 5 partidas, depois foi campeão de tudo. Sabe? Tava lá o Miller, inclusive. Anderson Amaral também Miller, quem vai ser o craque do Paulistão esse ano? Olha, é claro que tem vários candidatos aí, né? No Corinthians, no Santos, no São Paulo, no Palmeiras, quer dizer, nos 4 grandes, né, da capital. Sim. Perdão, nos 3 da capital e o Santos. Mas eu acho que não vai fugir muito do tradicional, né? É claro que a gente geralmente vai nominar o craque do campeonato aquele que venceu o título. Geralmente é assim, né? Então, eu não vejo muito assim, tá? Eu vejo um pouco diferente. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Yuri Alberto, todo mundo exaltou. Ele fez 15 gols no Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Mas o jogador do Vitória, ele fez O Alejandro. 14 ou 15. Fez 15 também. Ficou empatado. Num timeco. Quer dizer, então, isso aí pra mim, isso é um bom jogador. Porque num time muito limitado, ele faz 15 gols. Sim. Imagine se ele tivesse um time grande, então. Então, eu vejo essas duas balanças, né, do desempenho de um jogador de futebol, né? Mas é claro que os bons jogadores do Paulistão, eles têm grandes possibilidades de se tornarem o destaque, o craque do Paulistão, porque eles têm mais recurso, mais bola que os outros, né? Sim. Neymar no Santos, Lucas no São Paulo, Yuri Alberto Depay no Corinthians e o garoto Estevão, junto com o Flaco Lopes e Rafael Veiga no Palmeiras. Então, acho que não vai fugir muito dessa turma aí que eu falei. Boa. O Valquimar, Careca e Miller, orgulho de ser tricolor. Fábio Menezes, o Palmeiras precisa de um bom centroavante urgente. Se o Vitor Roque não vier, contrata outro. Márcio Rezende também. O Francildo. O Francildo tá tocando num assunto que eu vou falar daqui a pouco, que é legal o Miller comentar mesmo. O Leonardo falou, e outra, hein? Ele mandou aquele comentário sobre a remuneração alta dos jogadores. Sim. Ele falou, se hoje em dia o Pedro Raul ganha 750 mil, o Miller ia ganhar como o DP hoje? ia ajudar a pagar as pensões. O Pedro, poxa vida, com o salário de hoje, eu já adiantava 5 anos de pensão para minha ex-mulher. Ia facilitar a vida. Meu Deus.